Olá, amigos! Sejam bem-vindos de volta ao canal Essa Pode Ser a Sua História. E outro dia, levando meu filho para a escola, eu ouvi um trecho de uma música que dizia assim: e a gente faz amor e eu me sinto mal. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar o contexto dessa música. Tratava-se de um relacionamento aí entre um rapaz e uma moça comprometida. E ele diz assim: a gente faz amor e eu me sinto mal, mas eu quero de novo, de novo e de novo, porque o seu prazer me leva ao seu. Algo mais ou menos desse tipo. E eu fiquei pensando, por que o ser humano, ele insistiria em algo que lhe faz mal conscientemente ao nível dele querer de novo, de novo e de novo? E pensei mais, será que na nossa vida nós também não estamos vivendo esse ciclo repetitivo de coisas que nos fazem mal e ainda assim estamos querendo de novo, de novo, de novo? Mas antes, se você não me conhece, eu sou a Jussiara, já aproveita para você curtir esse vídeo, curte, compartilha, comenta, assim você ajuda aqui o canal a crescer. Voltando a falar sobre esse assunto, na nossa vida nós podemos estar seguindo esse mesmo ciclo, como a letra dessa música diz: me faz mal, mas eu quero de novo. E aí vem a pergunta: quantas vezes nós não estamos fazendo amor com coisas que nós sabemos, e agora eu já não estou mais falando de relacionamento, estou falando da vida mesmo, quantas vezes nós não estamos fazendo amor com coisas que nós temos a plena consciência que vai nos fazer mal e ainda assim estamos repetindo de novo e de novo. Quer um exemplo? A minha ex-sogra, quando ela era viva, ela dizia assim, ela tinha uma alimentação muito ruim, muita gordura, muito sal, enfim. E eu sempre dizia para ela, para ter cuidado, para cuidar da saúde dela, já estava idosa, já tinha alguns problemas de saúde, e ela dizia assim para mim: como mesmo? Quando eu morrer, eu quero morrer de barriga cheia. E eu sempre batia nessa tecla e ela sempre me dava essa resposta. Ela vivia nesse ciclo semelhante à letra dessa música. Faz amor, me faz mal, mas eu quero de novo, de novo e de novo. Ela adoeceu. Ela teve um AVC, foi para o hospital e eu fui ajudar a cuidar dela no hospital. E lá ela precisou fazer uso de uma sonda para se alimentar. E essa vivência lá com ela me impactou muito por conta que ela não tinha mais consciência ali devido ao AVC, que foi muito grave. No dia que ela veio a óbito, de fato, o resto de comidinha que nós tínhamos colocado no estômago dela pela manhã, ela regurgitou pela própria sonda. Quando a gente levantou assim o lençol, eu fiz questão de olhar a barriga dela, porque eu lembrei da fala dela, de que ela queria morrer de barriga cheia. A barriga dela estava assim, na espinhela, assim como a gente fala, né? Bem murchinha, porque não tinha alimento nenhum. Resumindo, ela fez amor com a comida de maneira irresponsável, consciente de que aquilo lhe traria um grande prejuízo, mas ainda assim ela dizia: eu me sinto mal, mas eu quero de novo, de novo e de novo. E quando ela morreu, ela não morreu de barriga cheia como ela imaginou que seria. O exemplo da minha ex-sogra, ele reflete muito bem que não vale a pena fazermos amor com aquilo que nos faz mal. Isso não é lógico, não faz sentido fazer amor com o que nos faz mal. Só por conta de um prazer momentâneo e que nós temos consciência que esse curto momento de prazer vai nos trazer consequências extremamente dolorosas. Em tudo na nossa vida, a gente precisa parar e analisar, precisamos ser racionais, parar com essa vida de emocionalidade. Pare e pense, como fazer amor com aquilo que me faz mal, que faz eu me sentir mal. E isso engloba todas as situações da nossa vida. Em que ou com que você tem se sentido mal ao realizar, ao fazer, mas ainda assim você faz de novo, de novo e de novo. Se você se sente mal, é porque aquilo não te faz bem. E se não te faz bem, por que repetir? Você percebe que não faz sentido? Você percebe que não tem lógica? Então, assim, nós somos chamados à racionalidade, porque os seres humanos têm se tornado, assim, cada vez tão degradante em viver as suas emoções, em viver à base de desejos, com um saldo de prejuízo, e fazer de novo e de novo é algo assim que você não acha que beira loucura? Fala a verdade, beira ou não beira loucura? Deixa aí nos comentários, faz sentido para você sentir prazer em algo, seja ele o que for, sendo que esse algo vai lhe fazer mal? Vai te trazer um prejuízo? Ah, é tão prazeroso fumar, mas vai lhe fazer mal. E
repete de novo e de novo. Meu pai, ele fumava e ele era alcoólatra, já falei isso aqui. O meu pai fumava mais ou menos uns 2 maços de cigarros por dia. E o meu pai vivia esse ciclo repetitivo de maneira bem... um cigarro atrás do outro. Eu dizia pro meu pai, pai, o senhor vai ficar doente. E ele... né? O que valia para ele era aquela sensação. E aí o meu pai, muitas vezes, ele bebia e no outro dia meu pai amanhecia fazendo vômito, sabe? Não conseguia comer, ele amanhecia pálido, fedido, sabe? Tremendo assim, horrivelmente, sentia dores de cabeça. E sempre meu pai estava tendo esses sintomas por conta da bebida. Mas ele continuava fazendo amor com a bebida. Ele continuava fazendo amor com o cigarro, mesmo lhe fazendo mal. Meu pai caía por conta do alcoolismo. As pessoas queriam agredir o meu pai porque ficava ali vulnerável por conta da bebida. Então assim... quando ele acordava no outro dia e ele estava sóbrio e ele tomava consciência de todo o mal que lhe foi causado por conta da bebida no dia anterior, isso não impedia de fazer amor de novo com a bebida e continuar bebendo. Para pra pensar. Sabe qual foi o resultado? Beleza. Em um certo dia, ele acordou com alguns sintomas, eu levei no médico, tava lá, câncer. Isso, câncer. E depois, aprofundando ali os exames, o pulmão do meu pai, ele tava... A médica falou dessa forma para mim. Ela disse assim, Jussiara, se eu quisesse encontrar um tumor no pulmão do seu pai, eu não conseguiria, porque o pulmão do seu pai está todo detonado. Depois que o meu pai fez bastante amor com aquilo que lhe fazia mal, consequências vieram. E aí o meu pai agora se tornou um acamado por conta que não podia mais andar, porque o câncer evoluiu para a medula. O enfisema pulmonar dele era tão agressivo que ele não tinha condição de sentar, porque a respiração não funcionava ele sentado. Para acabar de completar, que as consequências vieram para ele, que lhe fez mal de verdade, eu fui sofrer as consequências junto com ele, porque fui eu que tive que cuidar dele. Além de tudo, esses amores irresponsáveis que muitos seres humanos têm aí entrado e mergulhado, consciente das consequências, mas alheio a elas, vai trazer consequência não só para ele, vai trazer para a família dele também. Então não vale a pena fazer amor com aquilo que te faz mal. Não vale a pena, porque não é só você que vai sofrer, não. Quem está ao seu redor vai sofrer junto com você. E isso não é justo. Porque como eu sofri, foram cerca de 2 anos e meio a 3 anos, o meu pai acamado, meu pai me dando trabalho. E eu falo trabalho com muito respeito, porque era meu pai, mas de fato era um trabalho mesmo, me fez sofrer, sabe? Me trouxe prejuízos gigantescos. Por quê? Porque meu pai achou que poderia fazer amor com a bebida, poderia fazer amor com o cigarro. Minha sogra achou que poderia fazer amor com a alimentação irresponsável. E quando a consequência veio, todo mundo que estava ao seu redor vai sofrer junto. Então, cuidado com esses amores que você tem cultivado na sua vida, consciente de que vai te fazer mal. E eu estou falando de amores no geral. E para corroborar com o que nós estamos falando aqui, olha o que a Bíblia vai nos dizer aqui no livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 11. Diz assim: como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que repete a sua tolice. A palavra de Deus realmente fala, viu? Você sabe que quando o cão vomita é porque o que ele comeu lhe fez mal, né? Tá sabendo disso, né? Vamos raciocinar. Quando o cão vomita é porque o que ele ingeriu lhe fez mal. Agora, o ato de vomitar é para se livrar daquele mal que ele próprio causou com aquilo que ele ingeriu. Mas a coisa mais insana é o cão recomer aquilo que ele acabou de vomitar porque ele fez mal. Gente, analise. E o verso bíblico chama de tolo. Tolo, repete a sua tolice. Sabe que uma coisa que eu gosto muito na palavra de Deus é essas analogias que a Bíblia usa, essas metáforas que a Bíblia usa, que bate certinho com a realidade humana. De fato, muitos de nós temos vivido da mesma forma que um cãozinho que come imundícia, aí depois ele vomita porque ele fez mal e ele repete de novo. E se o cão vomitar 2, 3 vezes, ele vai comer aquele vômito várias e várias vezes.
E aí, faz sentido pra você? Quando você vê um cão fazendo isso, não é nojento? Não é? Você olha assim e fala assim, que cão louco, como é que pode? Ele acabou de regurgitar aquilo ali porque ele fez mal, como ele pode estar comendo aquilo novamente? Agora pense que nós, muitas e muitas vezes, em nossa vida, no nosso cotidiano, agimos igual a esse cão. Sabe? Por que Deus deixou isso aqui escrito? Ele deixou isso aqui escrito não foi simplesmente para nos informar. Ele deixou isso aqui escrito para nos orientar. A pergunta é, você quer viver igual a esse cão aqui? Com essa tolice? Sabe? Com essa insensatez? Reiteradamente? Será que Deus não deixou isso aqui escrito para que nós pudéssemos observar e dizer, eca, de fato, viu? Ser insensato e repetir a tolice é chocante. Eu não quero isso para minha vida. É para isso que a Bíblia foi escrita. Para nos dar esclarecimento, não é só para informar, para nos mostrar a historinha. Não, é para nos mostrar uma realidade nua e crua da humanidade, do que o ser humano pode chegar, aonde o ser humano pode chegar com a sua tolice. Mas Deus nos convida nessa tarde a parar para pensar, a deixar as emoções de lado, a emocionalidade de lado e a pensar com a razão. Aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou falando, a maneira que eu estou agindo, o meu comportamento, a maneira que eu me relaciono, a maneira que eu me relaciono com a comida, a maneira que eu cuido do meu corpo, no geral, a maneira que eu trabalho. Será que essa maneira está me fazendo mal? E se está me fazendo mal, vale a pena repetir de novo e de novo e de novo? E eu digo, não importa o tamanho do prazer que você sinta ao repetir a tolice. Não importa se seja um prazer explosivo. Mas, e as consequências? E o resultado? E as dores? Entende? Tenha atenção na sua vida. Tenha atenção nas suas decisões, nas suas escolhas. Cuidado, eu volto a dizer, com aquilo que você tem feito amor. Tenha responsabilidade. Prazer faz parte da vida humana. É muito bom. A satisfação é muito bom. Deus nos fez dotados com a capacidade para estarmos satisfeitos com muitas coisas ao nosso redor. Mas cuidado com aquilo que você está chamando de prazer. Cuidado com aquilo que você está dizendo que está te levando ao céu. Cuidado. Faça uma reflexão. Faça uma análise de si mesmo. Veja na sua vida em que você pode, talvez, estar agindo como esse cãozinho aqui. Você pode, talvez, estar vivendo como a letra dessa música, que é uma letra bastante, né? Então, só preste atenção. Cuidado. Cuidado para isso não voltar contra você e, além de tudo, fazer quem te cerca sofrer. Essa foi a nossa racionalidade de hoje. Então, se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha ele com alguém. Talvez alguém esteja precisando ouvir sobre isso. E sem contar que você vai estar aqui ajudando o nosso canal a crescer. Esse é o nosso propósito. Então, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.